Galera, vocês têm alguma ideia de tema pro vídeo da próxima semana? Pera, mas tá todo mundo aqui na chamada já? Eu acho que tá, mas tem alguém querendo entrar também. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Fala galera do arquivo, meu nome é Francesco, mas os dois me chamam aqui de Chico. E aí, galera, eu sou o Marcelo e os dois aqui me chamam de Marcelo. Então, gente, eu sou a Bianca e a gente tá aqui pra mais um vídeo do Arquivo MP4 e o tema de hoje vai ser futebol versus política. Mas primeiro, pra gente entender como tudo isso funciona, a gente tem que voltar lá atrás e ver que o futebol sempre andou lado a lado com a política, quando o Estado ele começa a observar esse crescimento do futebol como uma cultura popular e tenta utilizar disso como uma maneira de influenciar as classes sociais e até como divulgação dos seus próprios meios políticos e levar o futebol nacional e a política lado a lado. Um exemplo que a gente tem disso foi o próprio Getúlio, né? Bom, como Getúlio viu o futebol como um esporte que estava crescendo cada vez mais, né? Como a gente sabe, o futebol originalmente era um esporte de elite, né? E como ele estava cada vez mais entrando nas diversas classes sociais, tirando os mais pobres, Getúlio viu isso como uma maneira dele poder se aproveitar disso para se comunicar com uma massa de pessoas, né? Geralmente unidas, né? Pela torcida do seu time. E foi por isso que nos anos 30 e 40, durante o governo de Getúlio, a gente viu a construção de muitos estádios com o apoio do governo, como Maracanã, Pacaembu e São Januário. Coloca aí então, editor, o vídeo do Getúlio discursando em São Januário no dia do trabalho. Eis-me outra vez aqui ao vosso lado para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Chico, mas não foi só na era Vargas que o futebol e a política andaram juntos. Lá no tempo da ditadura, isso também era comum, principalmente envolvendo a Copa do Mundo. Na Copa de 70, o Brasil, um pouco antes do começo da Copa, tinha um treinador chamado João Saldanha, que foi conhecido como João Sem Medo. Ele tinha uma política de esquerda e isso não era segredo, tanto que ele teve várias desavenças com o presidente da época. Durante um sorteio da Copa, lá no México, João ele reuniu um dossiê com vários nomes de pessoas que foram dadas como desaparecidas e mortas para divulgar para as autoridades do evento, que era um evento internacional. Mas a demissão dele, ele não foi para a Copa, ele foi demitido antes. Veio por causa de uma desavença que ele tinha com o presidente sobre o time dele. O presidente Médici queria que ele convocasse certo jogador, o Dadá Maravilha, e ele nem tinha para o Dadá Maravilha. E nisso, durante a entrevista, o João falou: eu não mexo nos ministérios do presidente, ele não vem mexer no meu time. E depois disso ele não durou muito no cargo. E aí entrou o Zagallo, que era um técnico menos político nessa área. E sobre a Copa de 70 também, o Brasil tinha um time muito bom. E isso meio que foi usado para cobertar as coisas que aconteciam no Brasil. O Brasil tá bem, a seleção tá ganhando tudo. E nisso, o Brasil tinha um jingle, uma musiquinha sobre a seleção. E o governo da ditadura adotou isso para si, porque era um jingle que falava sobre patriotismo, como o Brasil é bom. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. E na Copa de 78, o Brasil tinha um atacante chamado Reinaldo, que era muito politizado também e era um cracaço. E ele costumava comemorar os gols que ele faz com um punho erguido, em referência aos Panteras Negras. E isso se tornou um problema para a política do Brasil, quem estava no governo, e aconselhou ele não fazer isso de jeito nenhum quando ele fizesse um gol na Copa. Só que no primeiro jogo da Copa, o Reinaldo já foi, meteu um gol e já meteu o punho para cima. E isso foi mal visto pelos militares da época. Depois disso, o Reinaldo fez mais um jogo, que a seleção inteira não foi bem, e ele foi tirado do time titular depois disso. Só entrou em outro jogo, ao longo do jogo, saindo do banco, para nunca mais ser titular da seleção, nem voltar a jogar uma Copa do Mundo. Na Copa de 82, o Reinaldo ainda era considerado um craque e essencial na seleção. Ele acabou não indo, com a desculpa de que ele estava machucado, mas hoje em dia todo mundo sabe que não era por isso. E a gente também tem um caso bem conhecido assim, que é o do Collor e do CSA. O Collor, antes de assumir a presidência do Brasil, ele foi presidente do Centro Esportivo Alagoano, conhecido como CSA. Ele tinha apenas 24 anos na época e ele usou disso, dessa popularidade que ele tinha ali naquele meio do futebol, quando ele foi disputar a presidência em 89, que ajudou bastante. Hoje em dia, né, a gente tem o exemplo do Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo,
que em 2018 disputou como deputado federal. E também a gente tem um dos movimentos mais famosos assim dentro do futebol, que é a democracia corintiana, na década de 80, e surgiu ali dentro do Corinthians, né, que surgiu ali com Vladimir, Casagrande, o Zenon, o Sócrates, e eles tinham um objetivo, né? Isso foi um dos maiores movimentos ideológicos da história do futebol brasileiro, né? Porque eles estavam ali e mudaram algumas coisas que funcionavam dentro do clube, né? Como as regras de contratação, regras na concentração, consumo de bebida, liberdade de expressão, tudo isso. E ali dentro do clube mesmo, eles criaram uma coisa que pode-se dizer mais linear, mais horizontal, onde tudo era decidido através do voto, e o voto do jogador, do técnico, do funcionário, todos tinham o mesmo peso, né? Isso foi uma coisa muito revolucionária para a época que eles estavam inseridos. Bom, gente, mas vocês esqueceram de falar que não é só no Brasil, né, que política e futebol se misturam. Internacionalmente, um caso interessante da gente falar é o da Gazprom, que é uma empresa de energia da Rússia, que é a maior exportadora de gás natural do mundo, que ela tem uma grande influência tanto no governo russo quanto no futebol. E ela usa o futebol para poder influenciar politicamente outros países. A Gazprom começou a entrar no futebol em 2005, patrocinando o Zenit, da própria Rússia, e a parceria está até hoje. Foi uma parceria muito vitoriosa, onde eles investiram $100 milhões para a compra de jogadores na época. E o time já ganhou Liga Europa, ganhou vários campeonatos russos, Copa da Rússia. E aí, tendo um bom desempenho na Rússia, eles tentaram também parcerias em outros países, como na Alemanha, que eles fecharam com o Schalke 04 em 2007, na Sérvia, que eles fecharam com Estrela Vermelha em 2010, tudo com o intuito de fortalecer as relações dentro desses dois países, né, e tentar exercer influência sobre países vizinhos. No caso da Alemanha, por exemplo, os alemães são muito dependentes do fornecimento de gás natural russo, então o Schalke 04 foi uma grande oportunidade deles estreitarem os laços na Alemanha e ainda tentar ter o monopólio do gás natural nos países vizinhos, né. E não foi só nesses dois países que a Gazprom tentou exercer os interesses dela. Em 2012 também, ela fechou uma parceria com o Chelsea, que dessas que eu citei aí foi a única que já acabou. Eles fecharam essa parceria para ajudar o Chelsea a pagar a dívida deles por causa do fair play financeiro estabelecido pela UEFA. E eles ficaram por 3 anos, mas a parceria já acabou. Bom, então, como vocês viram aí, ela é uma empresa de realmente muita importância. Ela patrocina a Copa do Mundo, patrocina a Liga dos Campeões desde 2012. E ela é uma empresa que mostra escancaradamente como futebol e política se misturam, né? Chico, já que você começou a falar de casos internacionais, aqui na América do Sul também teve uma parada bem atual, desse ano mesmo. Foi a especulação do Filipão, o ex-técnico do Palmeiras, campeão da Copa de 2002 com o Brasil, mas também o treinador 7-1, né? Tem que deixar isso claro. O Felipão foi especulado no time do Colo-Colo, do Chile. Só que uma parte da torcida foi totalmente contra a vinda dele. Justamente a torcida organizada antifascista. Isso porque em 98, o Felipão deu uma declaração falando que o ditador Pinochet também fez coisas boas lá. E a torcida guarda isso até hoje, porque a ditadura chilena teve muito a ver com futebol, porque o Estádio Nacional era usado como prisão para quem se opunha ao governo na época. Tipo, ele era usado como prisão nos dias de semana e no final de semana era usado para jogos. Então tem essa veia muito interligada entre o futebol e a política. E trazendo tudo isso para um contexto mais atual agora em 2020, a gente sabe que o futebol tem sofrido bastante com a pandemia mundial, com a suspensão dos jogos, suspensão de treinos e tudo mais. Tem afetado bastante coisa de maneira política dentro desse meio. Não são só, né, os times grandes que vêm sofrendo com isso, mas eles têm lutado para poder voltar aos treinos e tudo mais. Enquanto muita mídia é colocada nos times maiores, os times pequenos eles sofrem um pouco mais com isso, porque geralmente são times de menor expressão que jogam apenas campeonatos estaduais ou divisões inferiores, e eles não têm um calendário para o ano todo. Então o contrato dos jogadores são menores e tal, e muitos estão dispensando jogadores e funcionários. Nisso, os jogadores têm que se virar para conseguir o seu dinheiro enquanto o clube ou não os contrata ou não está pagando salários. Tem vários casos de jogadores que estão entregando comida, que viraram motoristas de carro por aplicativo. Realmente é uma situação muito triste, né, e muito complicada, porque está afetando todo mundo, tanto os times grandes quanto os times pequenos, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Vasco, Botafogo e Flamengo já demitiram funcionários. O Fluminense foi o único que ainda
não demitiu, mas a gente não sabe, né, até quando que isso vai acontecer, porque todo mundo sabe das dificuldades financeiras que o Fluminense sofre há anos. Então, eu acho que vai ser difícil de segurar, mas a gente torce, né, para que isso acabe logo, né? Os times estão... É meio difícil, na verdade, né, nesse momento, porque assim como na sociedade as opiniões políticas estão muito polarizadas, no futebol não está sendo diferente. De um lado está o Fluminense e o Botafogo contra a volta dos treinos, e do outro está os presidentes do Vasco e do Flamengo querendo que voltem os treinos, que volte o Campeonato Carioca, testando seus jogadores já para treinar e ver se está todo mundo bem, para tentar usar isso como justificativa para o retorno do campeonato. E isso é uma coisa que não é legal, né, nesse momento que a gente sabe que o quão importante está sendo ficar em casa, né, e a exposição para os jogadores não é diferente da nossa exposição aqui, né? A gente teve um encontro entre o presidente do Vasco, o presidente do Flamengo e o médico do Flamengo, junto com o atual presidente, para discutir a volta dos treinos ou até a possibilidade de ir para Brasília para treinar e tudo mais. Só que a gente sabe que tá rolando uma polarização muito grande de opiniões, muita gente falando que isso não foi um ato político, muita gente falando que é sim um ato político, e a gente tem que entender que realmente foi um ato político. Só o fato de você estar ali, de você mostrar apoio, uma simples reunião já é um ato político, já deve ser vista com outros olhos. E assim, o Flamengo já voltou aos treinos, só que na quinta-feira, dia 29 de maio, um grupo de médicos e infectologistas lançaram uma nota falando que seria irresponsável por parte do clube de regatas voltar a treinar e botar os jogadores e funcionários nessa situação, porque apesar de tomar um cuidado ali dentro do CT, as pessoas estão expostas no meio da rua, não tem como controlar a vida dos jogadores extra-campo, né? Seria irresponsável. E o Flamengo lançou uma nota incrível, falando que os médicos do clube estavam cientes de tudo e que o clube estava tomando os devidos cuidados. Sendo que se tem um grupo de especialistas falando que não é legal, seria legal, né, a gente escutar os especialistas. E o Conselho Regional de Medicina fala que se acontecer algo, os médicos do Flamengo podem ser responsabilizados por isso. Um momento que o clube tinha tudo para mostrar simpatia, né? Porque a gente perdeu um dos funcionários, o Jorginho, que é massagista, que estava trabalhando no clube há mais de 40 anos já. Era o momento de mostrar empatia e tudo mais, e não se preocupar com voltas de campeonatos que não faz sentido, não vai ter público no estádio, não vai ter nada, só vai botar as pessoas em risco. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje e a gente fala um pouquinho mais sobre alguns exemplos lá no nosso Instagram, arquivo.mp4. E lá a gente vai falar um pouquinho sobre os clubes cariocas e sobre o futebol feminino, que é uma pauta importante. Mas se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha aí pro amigo, mano. Amigo que gosta de futebol? Maneiro, pô. E também amigos que gostam de outras coisas, porque aqui no canal a gente vai falar sobre filme, sobre música, sobre todo tipo de mídia. E muito obrigado!